livro da Gênesis, no capítulo de número 25. Capítulo de número 25. Louvado seja Deus. Quantos irmãos acham? Eu quero fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso, em primeiro lugar, nosso reverendo pastor Isvaldo Nunes, pelas Assembleias de Deus no campo, no estado de Alagoas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Arnóbio, nesse tão vasto campo, com suas 33 congregações, junto com a irmã Tônia, que tem feito um lindo trabalho neste campo em Rio Largo. Trabalho brilhante. Louva a Deus pela vida meu pastor, o pastor Arnóbio. Louvado seja Deus. Terceiro, quero louvar a Deus pela vida do meu dirigente ali naquela congregação, Jacarepaguá. Deus abençoe a sua vida, a irmã Mel, um homem de Deus que tem feito um lindo trabalho naquela congregação. Ao mesmo, me apresentou a irmã Aline, para que eu pudesse estar ministrando aqui nesta noite. Deus abençoe, meu amado, seu ministério. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do presbítero Estácio. Louvado seja Deus. Dirige ali em Tavares Grande, não é isso, meu irmão? Deus abençoe, meu amado. Dirigente ali em Tavares Grande. Deus abençoe o seu ministério. Muito obrigado por esse apoio. Eu fico muito agradecido. Quero agradecer a irmã Aline, esposa do presbítero Góes. Tem feito um grande trabalho aqui no campo em Rio Largo também. Deus abençoe minha irmã. Dê sempre muita sabedoria como a senhora já tem. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a sua família. Enfim, eu quero agradecer também, louvado seja o nome do Senhor, a todo o público em geral que está nos acompanhando pelas redes sociais, independente de religião. Mas eu quero louvar a Deus pela vida, pela sua vida, meu amado ouvinte da palavra de Deus, irmãs e irmãs, a todo o público em geral. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao texto, capítulo de número 25, versículo de número 19 até o 23. Diz assim a palavra de Deus: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero pregar nesta noite sobre os 3 obstáculos pós-casamento pelo qual Isaque passou. Os 3 obstáculos pós-casamento pelo qual Isaque passou. Glória a Deus. Se nós olharmos para o capítulo 15 do mesmo livro em que estamos, nós vamos observar no versículo 1 que Deus se apresenta para Abraão como o escudo, o grandíssimo galardão. Deus disse a Abraão, depois que Abraão havia depositado os dízimos a Melquisedeque, tinha vindo de uma guerra, aleluia, tinha mandado aqueles 318 homens para socorrer a sua família, seu sobrinho Ló,
Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que aqui Deus se apresenta a Abraão e disse: Abraão, não temas, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Isso é muito bom. Depois que a gente está passando por alguma dificuldade, algum momento difícil, ficamos meio preocupados. E creio que Abraão, naquele momento ali, tinha vindo de uma guerra, de uma batalha. Deus se apresenta a ele: não temas, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Deus está dizendo para você que está aí do outro lado, quem está aqui: não temas, não tenha medo. Levanta a cabeça, eu sou com você. Levanta a cabeça, supera. Eu sou com você. Prossiga. E ali Abraão, ele vai fazer uma pergunta a Deus: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E ele vai mais adiante, no versículo 2, versículo 3, disse mais: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja que houve um diálogo entre Deus e Abraão. E Deus chama Abraão naquele momento para fora. Abraão, vem cá, sai da tenda, conta as estrelas do céu, se é que podes contar. Tem gente dentro da tenda. E Deus chama Abraão: Abraão, sai da tenda, conta, olha para o céu, tem gente dentro da tenda. É preciso sair da tenda, é preciso olhar para o céu. Aleluia. E Abraão agora fica admirando aquelas estrelas. Aí Deus disse: olha, tu não pode contar as estrelas, mas eu vou te fazer o seguinte. Fez uma promessa: assim como tu não podes contar essas estrelas, assim será a tua semente, a tua descendência. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 6 que Abraão creu no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. A fé de Abraão fez ele crer no Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus amados ouvintes e irmãos, que Deus disse a Abraão, mas veja que no versículo 1, ele aparece a Abraão como o escudo, como o grandíssimo galardão. Agora ele vai lembrar a Abraão: Abraão, foi eu que te tirei de Ur dos Caldeus. Está lá no versículo 7. Versículo 7. Veja o que ele diz. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. Aí ele vai fazer a segunda pergunta a Deus: como, Senhor, eu saberei que eu vou herdar essa terra? Como saberei? Aí Deus disse assim: olha para cá, você que está do outro lado. Só através do sacrifício. Aleluia. Tem que haver sacrifício. Quer revelação da parte de Deus? Tem que haver sacrifício. Eu quero dizer para você nessa manhã que a maior revelação de Deus foi através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Abraão, pega uma cordeira, uma cabra de 3 anos, uma cordeira de 3 anos. Aleluia. Até no versículo 9, o sacrifício. Veja o que diz o versículo 9. Diz-lhe: toma aí uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Aleluia. O que é que Deus manda fazer aqui, meus amados ouvintes e irmãos? Ele diz: parta ao meio. E Abraão vai partir os animais ao meio, vai fazer um corredor. E diz a Bíblia que durante aquele dia, aquela tarde talvez, Abraão começou a enxotar aqueles pássaros que descia ali. E ele começava a tanger aqueles pássaros. E diz a Bíblia Sagrada que ele cansou.
e bateu um profundo sono em Abraão. Aí Deus chegou, revelou-se a Abraão. Sabe o que é que Deus revela a Abraão? Aleluia, glória a Deus. Veja o versículo 18. Naquele mesmo dia, fez um Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio. Voltando aqui no versículo de número 13. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. A primeira revelação de Deus para Abraão, que a semente dele seria peregrina em terra que não era dele. Ou seja, Deus está revelando aqui, meus amados, coisas que vai acontecer 400 anos depois, através do sacrifício. A tua semente será peregrina. Isso vai se cumprir na íntegra quando Israel está no Egito. Quando o povo de Deus está no Egito. Ele diz: a tua semente será peregrina. E disse mais: e servi-lo-á e afligi-la-ão. Israel serviu no Egito. Israel foi perseguida, foi afligida no Egito. Tudo isso se cumpre lá no futuro. Depois, aí diz assim, por 400 anos. Então, observe, meus irmãos, 400 anos. Tudo como Deus revelou a Abraão, certamente se cumpriu na íntegra. Aleluia, depois de 400 anos. Veja mais, o versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Observe que o Egito foi julgado. Deus julgou o Egito com aquelas 10 pragas. Deus julgou o Egito com o exército ali dentro do Mar Vermelho. Aqui se cumpre na íntegra. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Eu quero fechar aqui, para entrar aqui no tema. Observe como Israel saiu do Egito. O pessoal saiu próspero, saiu rico. O pessoal saiu às pressas. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que os próprios egípcios começavam a dar ouro, prata, utensílios. Aquele povo de Israel, eles sairão na íntegra. A Bíblia diz: sairão com grande fazenda. A palavra de Deus se cumpriu na íntegra. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos para o capítulo 24. A Bíblia vai dizer que Abraão está preocupado com o casamento de seu filho. Isaac já está com os seus 40 anos de idade. E agora o seu pai começa a ficar preocupado, primeiramente, com a esposa com quem ele iria casar. A Bíblia diz que Abraão chamou a Eliezer e diz: vamos fazer um juramento. Coloca a sua mão debaixo da minha coxa, para que você me faça jurar pelo Senhor Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. E ele vai, a Bíblia vai dizer que a viagem de Isaac, aleluia, foi uma viagem próspera, porque de Isaac não, a viagem de Eliezer foi uma viagem próspera, porque Eliezer fez aquela viagem, primeiro, preparado, levou 10 camelos. Todo servo do Senhor tem que andar preparado. Segundo, foi uma viagem debaixo de oração. Eliezer orou a Deus. Quando ele avista Ur dos caldeus, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ele faz uma oração pedindo, aleluia, um sinal, aleluia, a Deus, que Deus revelasse, aleluia, quem verdadeiramente seria a esposa, aleluia, de Isaac, o filho do seu Senhor. E qual foi o sinal que Eliezer pediu? A Bíblia diz que Eliezer chega naquela oração e diz: primeiro, ela tem que me oferecer água. Se ela abaixar o seu cântaro e me oferecer água, aleluia. Segundo, oferecer água significa submissão. Só quem abaixaria o cântaro para oferecer água para servir é uma pessoa submissa. Então a noiva do filho do seu Senhor tinha que demonstrar submissão. Segundo, ele disse: se
se ela também der de beber a todos os camelos. Veja só, os camelos haviam atravessado um deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Estava com muita sede. E a água que Rebeca estava tirando ali, não era uma água de um rio, não era uma água de uma caixa d'água, mas era água de poço. Significa dizer que aquela noiva, ela deveria demonstrar que era uma jovem trabalhadora, uma jovem esforçada, que vivia, que trabalhava. Era isso que ela tinha que demonstrar, e demonstrou. Mas eu quero entrar aqui no texto em que li. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, Isaac se casa com Rebeca. Aí vem o primeiro obstáculo que eu quero resumir. Qual é, pregador, o primeiro obstáculo? A esterilidade de Rebeca. A Bíblia diz que orou Isaac instantemente ao Senhor. Aleluia. Porquanto ela gerou um filho. O que é que eu vejo aqui, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus? Às vezes, tem muitos relacionamentos que no início é um mar de rosa, mas depois vem os obstáculos. Vejamos que Isaac atravessou aqui o primeiro obstáculo debaixo de oração. Aleluia. Isaac não ficou perturbado, não ficou sem saber o que fazer, mas a Bíblia vai dizer que Isaac orou instantemente ao Senhor, ou seja, sem cessar. Você precisa orar sem cessar. Não desista da fila. Não desista dos seus filhos. Quem sabe existe algo na sua vida que não está gerando. Aqui Rebeca não podia ter filho. Ela não conseguia gerar. Era um grande obstáculo. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra do outro lado, eu quero dizer para você nessa manhã, não existe algo que não está gerando na sua vida. Quem sabe você não consegue passar de ano. Você não consegue fazer uma faculdade. Quem sabe você não conseguiu um emprego. Quem sabe você não conseguiu algo que você tanto quer, ver os seus sonhos realizados, alguma coisa está faltando ser gerado. Mas eu quero te dizer nessa manhã, esses obstáculos se conseguem com oração. Isaac foi para a oração, ele orou constantemente ao Senhor, e a Bíblia diz que Rebeca gerou. Aleluia. E quando Rebeca percebe, meus amados irmãos, havia aquela luta ali no ventre dela. A Bíblia diz que ela foi se perguntar ao Senhor: Senhor, por que sou eu assim? Aleluia. Por que eu sou assim? 20 anos, meu irmão, de oração. Ele casou-se com Rebeca, 40 anos. 60 anos, Rebeca vai gerar. Aleluia. E ela foi perguntar a Deus: por que eu sou assim? Aí Deus deu a resposta. Se fosse no dia de hoje, é a ultrassom de Deus. Se eu fosse dar um tema aqui, eu ia dizer: a ultrassom de Deus. Ela foi se perguntar ao Senhor. Aí Deus deu a resposta. Qual foi a resposta de Deus? 2 nações há no teu ventre. Aleluia. Veja, meu irmão, como é importante você conversar com Deus. Veja, meu amigo, como é importante se relacionar com Deus. 2 nações há no teu ventre. Aí ele disse mais. Deus disse para Rebeca: tem mais. O maior servirá ao menor. Aleluia. Veja que revelação da parte de Deus. Ou seja, Deus revelou que era 2 nações no ventre de Rebeca. Deus revelou que o maior serviria ao menor. E Deus ainda revelou que era homem. Aleluia. 2 povos se dividirão. E ainda Deus revelou que esses 2 povos se dividiriam. Esaú se dividiu de Jacó. Você vai ver isso na íntegra lá no futuro. O segundo obstáculo foi o obstáculo da fome que Isaac enfrentou. A Bíblia vai dizer que quando os dias maus chegam, capítulo 7, versículo de número 24 ao 27 de São Mateus,
todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio os rios, sopraram o vento, combateram aquela casa e caiu. Observamos, meus amados ouvintes da palavra de Deus, os mesmos fenômenos que veio sobre a casa edificada na rocha, veio sobre a casa edificada na areia, mas aqui prevaleceu, foi a que estava edificada na rocha. Ei, os dias maus batem na nossa porta. O tempo não nos permite. Eu quero adiantar aqui, mas eu quero dizer para você, os dias maus batem na porta de quem está preparado e na porta de quem não está preparado. Mas Isaac, quando bateu a fome, Isaac se levantou, aleluia, glória a Deus, e foi para o Egito. Vejamos que a fome, ela veio sobre a vida de Abraão. A fome veio sobre a vida de Abraão. Abraão foge para o Egito. Você quer humilhar alguém? Deixa aquela pessoa passar fome. A fome, ela tira o brilho da vestimenta. A fome, ela tira os bens materiais da pessoa. A fome, ela traz doença. A fome traz depressão, traz humilhação. A fome bateu na vida de Abraão, na casa de Abraão. Abraão correu para o Egito. A fome bateu na casa de Isaac. Isaac vai descer para o Egito. Deus aparece no caminho. Ei, não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser. E a Bíblia vai dizer que ele ficou. Deus ali confirmou a promessa que tinha feito a Abraão. Aleluia, glória a Deus. E ele ficou em Gerar. Louvado seja o nome do Senhor. A fome, meus irmãos, sabe o que é que a fome faz? A fome tirou Jacó, aquelas 71 almas, para o Egito. Houve uma grande fome no Egito e aquelas 71 almas saíram de Canaã para o Egito. A fome, meus amados ouvintes da palavra de Deus, tirou Noemi. A fome tirou Elimeleque, tirou Malom, tirou Quilion da casa do pão, aleluia, de Belém para Moabe, um lugar que tinha aparência, mas não tinha segurança, aleluia, glória a Deus. Noemi perdeu sua família, Noemi voltou, lá no livro de Ruth está essa história. A fome, sabe o que é que a fome faz? Se você olhar para aquela cidade de Samaria, lá no livro de 2 Reis, a Bíblia vai dizer, eu vou encerrar, que dentro de Samaria foi praticado canibalismo. Dentro de Samaria, 80 moedas de prata era dado pelo um pouco, aleluia, pela uma cabeça de jumento, 5 moedas de prata, aleluia, pelo, aleluia, um esterco de pombo. Isso é fome, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Sabe o que é que a fome faz, para resumir? A fome manda o filho pródigo voltar, aleluia, da rebeldia para a casa do pai, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele olhou para o seu estado e fez um traço e voltou para a casa do seu pai. Eu quero encerrar, meu amado irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse obstáculo da fome foi enfrentado, aleluia. A Bíblia diz, semeou Isaac naquele mesmo ano, aleluia, naquela mesma época, colheu naquele mesmo ano sem medidas. Ou seja, Isaac enfrentou a fome com obediência. Isaac enfrentou a fome plantando, semeando, aleluia, colheu naquele mesmo ano. Isaac enfrentou a fome, aleluia, com preparado. Ele semeou, ele jogou semente na terra. Você precisa atravessar a fome. Eu não sei que fome você está passando, você que está me vendo aí, mas eu quero dizer para você, é preciso estar preparado, é preciso semear, é preciso estar debaixo da obediência. E por último, para fechar aqui, a Bíblia Sagrada vai dizer, ainda no capítulo 26, que Isaac enfrentou o terceiro obstáculo, a perseguição. Quem estava em Gerar,
o próprio rei de Gerar expulsou Isaac daquele lugar. E a Bíblia diz que ele foi habitar em Gerar. E quando chegou no vale de Gerar, a Bíblia diz que Isaac, os filisteus tinham entulhado todos os poços que Abraão, seu pai, tinha cavado. Como é que Isaac vai enfrentar a perseguição? Trabalhando, seus servos tirando o entulho. Como é que Isaac vai enfrentar a perseguição? Acreditando, persistindo. Eu só quero fechar a Bíblia e dizer para você aqui nessa noite, nessa manhã. A persistência é muito importante. Isaac persistiu. Primeiro poço que ele cavou, veio os filisteus e disse: essa água é nossa. Ezequiel. Segundo poço ele cavou, veio os filisteus e disse: essa água é nossa. Sitna. Terceiro poço que ele cavou, porque o tempo não nos permite, mas eu quero dizer para você uma coisa. Ele cavou e disse assim: vou dar esse nome agora de Rehobote, porque aqui nos alargou o Senhor nessa terra. Meus amados, glorificado seja o nome do Senhor. É em Rehobote, eu quero fechar isso aqui para você. É em Rehobote que Deus vai dar a tua vitória. Glória a Deus. Não desista, persista. Lembre-se, aleluia, do amigo importuno. Jesus falou no amigo importuno. Por causa, aquele amigo se levantou, por causa da importunação daquele amigo. Aleluia. Lembre-se daquela mulher do juiz iníquo. Lá no capítulo 18. Jesus disse que aquela mulher tinha um obstáculo. O juiz nem temia Deus, nem respeitava os homens. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, por causa da persistência dessa mulher, o juiz disse: eu vou atender a causa dessa mulher. Lembre-se de Zaqueu, não desistiu. Lembre-se de Bartimeu. Aleluia, a persistência de Bartimeu, ele gritava cada vez mais até Jesus ouvir. Lembre-se do paralítico carregado por 4. Aleluia, ele não conseguiu ir por baixo, foi por cima. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue, ela não conseguiu ir por cima, foi por baixo. Persista. Lembre-se de Elias e Eliseu. Quando Elias foi ser arrebatado, a Bíblia diz que Elias, aleluia, Eliseu saiu de Gilgal, foi a Betel, aleluia, de Betel foi a Jericó, de Jericó foi ao Jordão, e do Jordão, aleluia, atravessou o Jordão e recebeu a porção dobrada. Persistência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus e agradecer nessa manhã